Endividada com a renda de R$ 500, sem perspectiva de achar nenhum novo emprego e bancando tudo sozinha. É assim que eu me encontro. E assim, se eu não enlouqueci, eu acho que eu não enlouqueço mais, porque a situação é desesperadora. Eu sei, eu tenho noção. E também tenho noção de que nada é tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? Então, por esse motivo, eu fiz um planejamento de intervenção para tentar mudar minha situação o mais urgente possível, né? Porque eu já passei por uma situação parecida antes, nem na outra vez não foi tão ruim quanto essa, porque da outra vez eu fiquei desempregada durante 6 meses, e nesses 6 meses eu tinha perspectiva de um outro trabalho, porque eu já tinha sido aprovada em dois concursos, né, vagas temporárias, não era um concurso efetivo, mas eram de vagas temporárias, inclusive é o trabalho que eu estava, né, fiquei até agosto, uma dessas vagas foi a que eu estava até agosto, e acabou. Então, o contrato, né, como ele é temporário, ele tem data para começar e terminar, ele não tem acesso a seguro-desemprego, nada disso. Então, eu não tive acesso, não tive direito, né? A gente não tem direito a seguro-desemprego. Então, com isso, né, o que é que acontece? Eu tive só uma rescisão e que é o que estava me ajudando a me bancar durante esses meses de agosto para cá, né? Mas é aquela coisa, dinheiro entrando, né? Dinheiro entrando pouco e saindo muito, né? Chegou a hora que acaba e acaba rápido, né? Minha renda atual de R$ 500, ela é de um trabalho que eu tenho, né? Que eu dou aulas, né? Então eu recebo por hora esse trabalho, e só que eu não tenho muitas turmas no momento, né? Não tenho muitas turmas, por isso me rende uma renda me rende uma renda tão baixa, né, tão pouca, assim, que não supre as minhas contas, né, não supre minhas contas, com certeza que não. Como eu falei, eu estava vivendo, né, esses meses, a diferença era o da rescisão, porque eu sou bastante econômica, né, a gente sabe que para viver hoje, né, bancando tudo sozinho, pagando aluguel, um salário não dá, né, sendo bem sincero, um salário não dá pra gente pagar aluguel, pagar conta, pagar tudo. Isso sem você, se você for uma pessoa que nem vai pra, não tem nenhum lazer, né, lazer pago, né, no caso, como eu, né, que não tenho esse hábito de ir para festas, comprar roupa, ir para salão, nada disso, né, eu faço tudo de uma forma que eu possa economizar o máximo possível. Então, as contas que eu tenho são realmente contas básicas, né? Casa, coisas para manter casa, alimentação, e é isso. Então, eu estava, né, esse tempo todo aí economizando para conseguir passar o máximo de tempo. Durante esse tempo também, obviamente, eu estava procurando novos trabalhos, né? Procurando algumas vagas. Mandei alguns currículos na minha área, porque eu também sou formada, tá? Eu tenho uma formação que era, inclusive, né, essa vaga que eu estava, do concurso temporário, né, da vaga temporária, era na minha área, né, de formação, da minha a área que eu sou graduada. Então, o tempo passou, né, e hoje eu estou aqui nessa situação porque eu não consegui um outro trabalho. E enfim, né, claro que tem várias outras questões aí que levam a gente até esse momento, né, e eu vou fazer mais vídeos falando de outros pontos, né, mas nesse vídeo aqui, né, especificamente, eu vim trazer o meu planejamento, porque, né, como eu falei, nenhuma situação é tão ruim que não possa piorar, então ela pode ficar ainda pior, porque dessa renda que eu estou, né, eu só tenho mesmo um vínculo, assim, formal com um dos lugares que eu dou aula, né, porque eu dou, tipo, 2 aulas em um lugar, 2 aulas em outra, uma aula em outro lugar. Essas outras 3 aulas, elas são totalmente, assim, sabe, sem nenhum tipo de compromisso. Então, a qualquer momento eu posso não ter também essa, e aí minha renda, ela fica menor ainda, ela, sei lá, ir para R$ 200, entendeu? É, porque eu não tenho nenhuma garantia. Inclusive, agora nessa questão de virada de ano, não sei se eu volto, né? Se essas aulas, esses outros lugares que eu dou aula, se vai rolar. Então, basicamente, o que eu tenho de garantia é a que me dá um retorno aí de R$ 200, né? Então, a situação é mais complicada ainda, né? Cada vez que eu vou falando, vai mostrando que vai ficando mais estranha, mas é mais complicado ainda, vai ficando mais complicado, né? Voltando aqui um ponto, assim, como eu falei, né, eu já passei por uma situação dessa antes, que eu fiquei desempregada 6 meses, esperando, né, que, inclusive foi dessas vagas, né, dessa vaga que eu estava esperando me chamar, e eu passei esses 6 meses sem trabalho, e por isso eu fiquei com dívidas, né, daquele período.
Nesse trabalho que eu tinha, né, como ele basicamente só pagava as minhas contas, ficava difícil de pagar também dívidas, né? Então, novas dívidas foram feitas, enfim, o bololô, hahaha, total aí, né? Em outro momento, como eu falei, eu trago mais esses pontos, né? Aqui eu vou tentar focar no planejamento que eu fiz, né? Que eu elaborei para tentar sair dessa situação. Então, o que eu pensei foi uma ação para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo, né? O que eu pensei para o curto prazo, né? O curto prazo eu preciso de um dinheiro urgente, né? Preciso de dinheiro para já, sabe? Urgente, urgente, urgente. Então, a forma que eu posso conseguir dinheiro mais urgente seria vender algumas coisas. Então, eu separei algumas coisas para vender, né? Eu tenho uma bicicleta aqui e tal, uma coisa assim. Eu não conheço muitas pessoas, né? Então também isso dificulta. Dificulta tanto para a gente conseguir trabalho, como dificulta para a gente até conseguir, né? Desenrolar ali mais fácil, né? Quando vende alguma coisa e tal. Então eu coloquei na OLX a bicicleta, enfim, nesses aplicativos aí de vendas. O primeiro ponto é esse, né? A primeira ação, né, que eu planejei para o curto prazo é vender algumas coisas. Então, eu tenho isso, tenho alguns livros também, né? Que eu vou tentar vender. E eu tenho também muitos tecidos aqui, muito cetim. Então, eu vou ver o que é que eu vou fazer com esse cetim para poder eu vender, porque eu também costuro, porque esse é um ponto também, né? Um ponto é que eu sou uma pessoa que eu aprendi a fazer muitas coisas, tá? Muitas coisas assim, quando eu era criança, então, artesanato, costura, algumas coisas eu aprendi a fazer muitas coisas, porém, eu sempre fui muito envergonhada, muito tímida. E aí tá um ponto, né, que tem peso para hoje estar nessa situação. Por quê? Quando eu estava trabalhando, qual era, né? Se você está vivendo com aquela renda ali, né? Você está vivendo com aquela renda e aquela renda não é suficiente ou ela está no limite, nossa obrigação é tentar fazer mais dinheiro para não ficar numa situação muito apertada, tentar fazer uma reserva de emergência e tudo mais. E aí eu ficava pensando, né, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Porque assim, eu aprendi a fazer tantas coisas, mas eu não aprendi a fazer o básico, que é vender. Ser uma pessoa que se expõe, que chega ali e vende as coisas. Porque assim, quem faz dinheiro, né, o que eu sempre falo, quem faz dinheiro não é a pessoa que tem o mais talentosa, que tem mais conhecimento, que sabe fazer mais coisas. É a pessoa que sabe pegar o que ela tem e colocar para frente, sabe se expor. Ela sabe se expor, pronto, ela não precisa de mais nada porque ela vai conseguir desenrolar. E é essa habilidade que eu até hoje ainda não desbloqueei, mas que eu estou trabalhando para isso. E uma coisa boa desses momentos que a gente passa de crise, né, é porque a gente fazer ou fazer, né? Então impulsiona, a gente não, nesse momento não tem espaço para ter medo, para ter vergonha, para ter nada, a gente tem que ir à frente e fazer, né? O lado bom é esse, né? O lado bom do fundo do poço não é que não pode descer, mas porque pode cavar, sempre pode cavar, né? Enfim, eu aprendi a fazer essas coisas, só que, como eu disse, né? Eu nunca fui boa de expor o que eu fazia, né? De alguma forma, né, tem algumas questões aí também de não ver valor no que faz, sabe? De não saber cobrar, tem toda uma questão aí psicológica também por trás disso, né? E, enfim, isso é uma questão e eu tenho consciência disso, estou trabalhando com isso, porque eu sei que enquanto eu não desbloquear isso, eu sempre vou estar passando problemas financeiros, né? Porque a gente precisa saber se expor para poder fazer dinheiro nesse mundo, não tem outro jeito, né? E eu, como sou uma pessoa, eu tenho um sonho de ser autônoma, assim, de conseguir fazer dinheiro por mim mesma, né? Porque, como eu falei, eu acho que a pessoa que ela não fica sem dinheiro é essa pessoa que ela consegue desenrolar sozinha. Ela não depende de uma empresa para dar um emprego, ela não depende de nada, entendeu? De um concurso ali, não depende de nada, assim, porque até porque o concurso também é uma coisa para você pensar para longo prazo, né? Não é uma coisa que contrata rápido, como eu falei. Eu sei porque eu esperei 6 meses para ser chamada de um que era simples, né? Imagine quando não é assim, né? Quando é uma coisa grande que você vai ser chamado depois de um tempo. Então, para urgência mesmo, a pessoa desenrolada, ela não passa necessidade. Enfim, voltando aqui, né? E aí, sim, dessas coisas que eu aprendi a fazer, né? Uma delas foi a costura, né? E aí eu tenho uns tecidos aqui, né, e tal. Então, eu tô pensando em finalmente, né, chegar e fazer alguma coisa com esses tecidos e colocar para vender, né? Então, nesse meu curto prazo, o que eu pensei foi isso, pegar algumas coisas para vender, com o que eu tenho aqui, tentar fazer alguns produtos e colocar para vender, né? Mesmo que isso me renda pouco dinheiro, mas é um dinheiro, qualquer dinheiro, né, é bem-vindo nesse momento. E aí, com isso, eu vou fazer vou fazer não, já até fiz, né, um perfil no Instagram para poder eu conseguir vender, tentar vender essas coisas, né? Eu também não sou muito boa em rede social, ainda tem esse detalhe, porque como
uma coisa vai sempre levando a outra, né? A pessoa que é envergonhada, que cresce com esse negócio de ser envergonhada, de não se expor, né? É uma laranjada em tudo assim, porque aí também com rede social eu não sou boa, tô aprendendo, enfim, essas questões aí fiz uma por causa do trabalho que eu tô agora com as aulas, né, e tudo mais, mas ainda não tô com aquele, sabe, não tenho aquela facilidade, aquela coisa com as redes sociais, mas enfim, esse é um ponto, né, o ponto é que eu vou tentar divulgar esses produtos, né, para vender, certo? Esse é o ponto. Enfim, e aí o que eu pensei para o médio prazo, né, o médio prazo, aí que tá. Eu tô dando aulas, como eu falei, né? Mas eu ainda não tenho muitas turmas, né? Então eu preciso fazer alguma coisa para que eu consiga mais turmas, né? Consiga mais trabalhos, consiga mais público, né? Consiga mais alunos, né? Então, o que é que eu preciso fazer com relação a isso? Eu preciso divulgar o meu trabalho, né? Como eu falei, essa questão de eu não ser muito boa com a rede social é um problema, mas eu vou tentar fazer isso, né? Tentar produzir mais conteúdo, né? Publicar para que isso ajude a divulgar o meu trabalho, né? Planejar aulas aí, ver se eu consigo formar uma turma. Então, eu coloquei isso a médio prazo, porque é uma coisa que eu sei que não vai ser de hoje para amanhã, que isso vai desenrolar, né? Então, é uma coisa que eu pretendo aí, até porque, como eu falei, né? Os lugares que eu trabalho, eles são muito. É um freela, né? Assim, então não tem nenhum tipo de garantia ali. Eu tô hoje, amanhã a pessoa pode dizer, não, amanhã você não precisa vir mais, né? Acaba as aulas aqui, acabou. Então, se eu tiver, eu fizer turmas por mim mesma, né? É, eu posso ter uma outra uma outra forma, assim, de não depender de alguém, né, pra me dar turmas, mas que eu mesma monte, sabe? Enfim, é, questões, então vamos vendo aí. E aí, uma coisa que eu pensei é isso, é em fazer mais vídeos para divulgar meu trabalho, né, com essas aulas, porque no momento eu dou aula de dança, então fazer mais conteúdos para trazer mais pessoas, né? Pensei no médio prazo. Além disso, no médio prazo também eu coloquei aqui essa questão de procurar novos trabalhos, continuar, né, vendo vagas, mandando currículo, e eu coloco médio prazo por quê, né? Porque até aparecer uma vaga, né, que eu consiga, vá de fato, né, começar a trabalhar, aí tem um período de um mês ainda para a gente trabalhar para receber o dinheiro, né? Então também não é uma coisa tão imediata, né? A gente não acha, tipo assim, trabalhar agora e tá já está recebendo. De modo geral, não, né? Pode acontecer ter alguns trabalhos que sim, pode até ter, mas de modo geral, não, né? E no longo prazo, o que é que eu pensei, né? Porque assim, como eu falei, eu já passei por isso uma vez, então eu tenho noção que a gente precisa, é uma coisa que eu tô até corrigindo das coisas que eu vejo que eu fiz de errado antes, né? Que é, se eu tenho uma necessidade que é urgente, aquele dinheiro vai me servir para hoje, para o médio prazo, se eu arrumo um trabalho e tudo mais, pelo que eu vejo aqui, né? A média salarial que tem aqui não é alta, então até que eu ache um emprego que pague, que banque as minhas contas atuais de aluguel, de alimentação, de conta de energia, de tudo isso, e banque tudo isso e ainda banque as minhas dívidas acumuladas, né? É um trabalho que pague um pouco mais do que a média aqui, né? Do que eu vejo. E geralmente não aparecem essas vagas tanto assim, né? Para vocês terem uma noção, aqui o concurso na minha área de formação, aqui tá pagando R$ 1.800, gente. R$ 1.800 para um profissional graduado, né? Que passou ali 5 anos, né? E tudo mais. R$ 1.800, gente, não dá para eu me bancar aqui e ainda bancar todas as dívidas que eu tenho, entendeu? Então, do mesmo jeito que um trabalho aqui normal de um salário também não vai conseguir bancar isso. Então, eu preciso pensar em algo que, mesmo que eu ache um trabalho, eu faça algo que vá me trazer renda depois. Então, eu preciso ter uma renda extra, sabe? Porque assim, como eu falei, pessoas assim como eu, né, que são muito tímidas, que são mais paradas, tímidas, quando a gente acha uma situação que a gente consegue pagar uma quantia, né, a gente fica acomodado, porque a gente não quer sair daquela zona de conforto, né? A zona de conforto de ficar ali, eu tô no meu trabalho aqui, tô pagando isso, tô pagando aquilo, então, por que que eu vou me expor, né, começar a fazer outras coisas aqui, desenrolar de forma autônoma e tudo mais, né, se é mais cômodo continuar ali. Então, como eu já sei, né, que tem esse probleminha, que tem essa tendência horrorosa de ficar nisso, eu pensei em algo a longo prazo, porque se é algo que eu já começo a plantar de agora, quando eu tiver um trabalho, essa coisa ela já vai estar acontecendo. Então, eu tenho que aproveitar a minha energia do momento, que é de urgência, de tipo assim, ó, ou você faz alguma coisa, ou então você vai continuar nisso aí e vai ficar pior, cada vez pior. Então, ou você faz alguma coisa, ou então, né,
Depois aí não adianta chorar. Então, eu tenho que aproveitar esse senso de urgência que eu estou, que vai me encorajar para eu não ter espaço, né, para ficar pensando na vergonha, pensando em nada disso e colocar para frente, né? Então, eu vou pegar esse momento para tentar plantar sementes aí para depois, né, já vai estar uma coisa natural para mim, e nessa coisa natural para mim, né, se eu arrumando um novo trabalho, aquilo ali já vai estar fazendo parte do meu dia a dia, então eu vou ter uma segunda forma de ganhar também dinheiro aí. E o que é que eu pensei para esse longo prazo? Esse canal aqui já é um projeto para longo prazo, por quê, né? Possa ser que ninguém veja esse vídeo, possa ser que ninguém veja, possa ser que meu canal entre aí num lugar que ninguém vai ver, possa ser, mas possa ser também que não, né? Então, se de repente, né, esse canal aqui começa de fato a ter algum tipo de retorno para mim, né, financeiro, por exemplo, ou até mesmo de contato, né, de eu conseguir um trabalho, alguma coisa a partir daqui, é uma coisa que eu fiz agora e de repente, digamos que eu esteja lá na frente trabalhando, estou num trabalho lá, estou num emprego, né, e tem um vídeo aqui meu que começa a ser visto, começa a me gerar algum tipo de retorno financeiro. Eu vou estar lá e de repente, sei lá, chega R$ 100, chega R$ 200, imagina só, né? Chega um dinheiro desse, assim, do Neida. Chega um dinheiro assim, né, do nada pra gente. Maravilha, né? Maravilha, né? E como eu falei, eu tenho dívidas, né? Então, eu sei que um trabalho que eu arrumar agora, né, no cenário geral aqui de onde eu moro, não vai me gerar renda para me manter e pagar o que eu já tenho. Então, eu tenho que pensar que essas dívidas precisam ser pagas, né? Precisam ser pagas. Então, o que eu puder plantar, né, de coisas que se tornem possibilidades de eu ganhar alguma coisa depois, né, eu vou fazer. Só que é aí que tá, né, também não é fazer tudo, né, porque eu preciso de foco, né, como eu falei, eu aprendi a fazer muitas coisas e eu acho que também por ficar muitas coisas na cabeça de querer fazer muitas coisas, né, isso também não ajuda, né, isso faz a gente ficar ali, ó, desgastando, né, gastando energia, tipo assim, como se a gente estivesse jogando assim, sabe, vários pingos d'água assim jogando, aquela coisa, sabe o ditado que fala, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que assim, ela precisa ficar batendo num ponto só. Se ficar, né, bate aqui, bate ali, bate aqui, ela nunca vai chegar no objetivo dela. Então, por isso que eu fiz esse planejamento, para eu focar nessas coisas, né? E não ficar devaneando, aparecendo várias ideias, várias coisas, e eu acabar dispersando ali energia em várias coisas aleatórias e não chegar em lugar nenhum. O canal aqui também é uma forma de me ajudar nesse foco, né? Me ajudar nesse foco porque é como um compromisso, né? O compromisso de documentar, né? Eu tendo isso em mente, eu vou ter aquela coisa de, eu preciso ter um retorno sobre aquilo, eu preciso, sabe? E eu vou estar sempre lembrando daquele planejamento que eu fiz, né? Daquela meta que eu coloquei, daquelas coisas que eu tracei para fazer. Então, é uma forma de eu me manter no objetivo, porque assim, eu não sei vocês, mas né, eu me conheço, tá? E eu sei que assim, eu vacilo muito com meus próprios objetivos, com as próprias coisas que eu faço. Mas quando eu tenho um compromisso com outra pessoa, quando eu tenho um compromisso com alguém, eu sigo, né? Porque eu respeito o tempo da pessoa. Então você não respeita o seu? Questões, né? Questões, gente, eu tenho noção disso, né? Estou trabalhando isso também, né? Então, assim, com o compromisso que eu tenho com os outros, né? Eu tendo a seguir muito mais aquilo, porque, né? É como se eu pensasse, tudo bem que eu tenho minha autossabotagem, minha procrastinação e tudo, mas a outra pessoa ela não tem que ser responsabilizada por isso. Então, eu posso até me atrasar, mas o retorno geralmente eu dou, o compromisso eu cumpro, né? Então, esse canal também é uma forma de fazer isso. Então, nesse sentido, né, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo sobre esse ponto. Então, eu vou fazer mais outros vídeos, né, trazendo, né, tanto o desenrolar dessa história aqui, como também, né, outras partes, né, outros detalhes do que eu não falei aqui. Então, nos próximos vídeos, provavelmente eu vou falar, né, sobre as coisas que eu tô fazendo de diferente agora, que eu já comecei a fazer de diferente do que da outra vez, né, quando eu estava lá nos 6 meses que eu fiquei desempregada e tudo mais, enfim, né, as coisas que eu tô fazendo de diferente dessa vez, já, né, porque o que eu vi que deu errado lá e que eu tô tentando corrigir dessa vez para tentar fazer isso de uma forma mais sustentável, né, do que eu fiz da outra vez. Provavelmente eu vou fazer um vídeo só sobre isso, né, falando dessas coisas que eu tô fazendo diferente. E também eu estou pensando em fazer um vídeo sobre as minhas metas pessoais, porque isso também tem a ver com
com esses objetivos que eu coloquei aqui com esse plano de ação. Por que que tem a ver? Porque assim, se a gente não estiver bem, gente, psicologicamente e fisicamente, enfim, né, com saúde e tudo mais, fica muito mais difícil também para a gente conseguir colocar essas coisas para acontecer, né? Colocar os planos da gente de fato para acontecer. Então, até mesmo para você achar um trabalho e tudo mais, se você estiver mal, né? Da outra vez que eu fiquei desempregada, eu emagreci muito, gente. Eu emagreci, sei lá, uns 8 quilos. Fiquei mal, sabe? Então, assim, eu sei que ainda mais, né, com o trabalho que eu tenho hoje, que eu trabalho, né, dançando e tudo mais, enfim, se eu não estiver bem, né, isso vai também interferir nas outras coisas, né? Então, por exemplo, se eu não estiver bem, para poder eu gravar, né, os vídeos e tudo mais, tentar ser ativa, né, e tudo mais, tudo isso vai influenciar, né? Então, tem as metas pessoais também, então provavelmente eu vou fazer um vídeo, né, em breve eu devo colocar um vídeo sobre isso também, falando dessas metas pessoais que eu tracei para me auxiliar a conseguir atingir fazer, né, materializar de fato esse plano de ação aqui. Então, provável que os próximos vídeos eu fale sobre isso, sobre as metas pessoais e sobre as coisas que eu estou fazendo de diferente dessa vez, porque eu sei que deu errado da outra e da outra vez, né? E dessa vez que eu tô tentando corrigir para fazer algo de forma mais sustentável, né? Fazer uma intervenção aí de uma forma mais sustentável e que não faça eu ficar caindo de novo nisso, porque se caiu de novo é porque fez errado, né? Então é a hora de corrigir, né? O presente é o melhor momento, né, pra gente corrigir tudo que a gente fez, né? O que for possível de fazer para melhorar. Então, é isso por hoje, né? Se você quer acompanhar, né, essa jornada, né, que eu pretendo sair de uma forma vitoriosa, pretendo, né? Fica aí, acompanha, né, os próximos vídeos. E se teve alguma dessas coisas aqui que você também está passando, né, já fica de alerta aí para você não fazer as mesmas coisas, né, para você não correr nesses erros. Se você está numa situação que você ainda está no trabalho, indo a alguma base, não está numa situação que é de urgência e desespero como a minha, então melhor ainda para você se planejar para não chegar nesse ponto também, tá? Então, era isso por esse vídeo, esse primeiro vídeo aqui dessa série, né? E espero vocês nos próximos vídeos, né? Quem se interessar e quiser continuar nessa jornada aqui comigo, para ver, né, se eu saio disso finalmente, se eu desbloqueio esse problema de vida financeira da minha vida finalmente. E é isso. Até